Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa classe bíblica, na qual estudaremos sobre a Palavra de Deus. São 27 lições, cada uma abordando um tema diferente para enriquecimento espiritual. Te convido a fazer conosco todo o curso e nos acompanhar nas 27 lições. Guia de Estudo Bíblico, ouvindo a voz de Deus. O tema de hoje é a Bíblia Sagrada. Iremos aprender quantos livros existem na Bíblia Sagrada, quantos autores a escreveram, estavam envolvidos na escrita desse livro e quem é o personagem principal da Bíblia Sagrada. Como a Bíblia foi guiada pelo Santo e Divino Espírito, para entendermos também precisamos pedir o entendimento que vem do alto. Portanto, oremos. Senhor Deus, que habita nas alturas dos céus, mas que habita com um contrito de coração. Mais uma vez estamos aqui, Santíssimo Deus, em oração, te pedindo a tua presença, te pedindo compreensão para entendermos a tua santa e divina palavra. Te peço também uma bênção especial sobre essa pessoa que está a assistir esse vídeo, que separou esse momento para estudar a tua santa palavra. Ser com essa pessoa, ser com cada membro da família. Dai-nos a tua bênção, a tua presença aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia Sagrada. Através dela, blasfemos tornaram-se reverentes, ébrios tornaram-se sóbrios, criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões tornaram-se honestos, adúlteros tornaram-se puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Bíblia vem do grego biblion, que significa livros, e é sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus, livro do Senhor também. Informações sobre a Bíblia. A Bíblia fechada é somente um livro, mas quando você abre, encontra 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por 40 autores em um período de 1600 anos. Foi o período que se levou para escrever toda a Bíblia. Línguas originais: hebraico, aramaico e grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Ela é o livro mais vendido do mundo, traduzida para mais de 2.403 línguas diferentes. Toda a escritura é inspirada por Deus. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. As perguntas são o seguinte. A pergunta vai estar no curso bíblico. Esse curso bíblico você pode receber na sua casa. Basta procurar um adventista mais próximo da sua casa e você pode pedir esse estudo e irá receber. Então é um guia de estudo bíblico, é um bloquinho, tipo uma revista. Nela vai ter a pergunta e a resposta vai vir diretamente da Bíblia. Então a primeira pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? João, capítulo 17, verso 17. E aí você vai completar o tracinho aí, mas primeiro tem que ler na Bíblia para compreender. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Qual será a resposta que vem à sua mente para colocar nesse versículo? O complemento desse tracinho. Vamos ver? Está escrito aí na sua Bíblia, capítulo 17 de João, verso 17. Sempre capítulo é o grande, para aqueles que estão iniciando agora, e o versículo é o pequeno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então já dá para responder essa primeira pergunta, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Segunda pergunta. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? A resposta está em Atos, aí do lado direito, Atos capítulo 8, versículo 26 a 31. Aí vai mostrar um relato do eunuco, né? Do encontro que Filipe teve com o eunuco. Então, o Espírito Santo falou a Filipe, o servo do Senhor. Filipe, tá vendo aquela carruagem ali, lá ao longe? Saia correndo e vá de encontro a ela, aquela carruagem. E ele saiu correndo. Chegando lá, ele encontrou o eunuco, um homem que vinha de outra terra, estava ali na cidade, mas já estava partindo. E aconteceu que ele viu que o eunuco estava lendo as escrituras, pergaminho. E ele pergunta: compreendes o que ler? E o eunuco responde: como posso compreender se não tem quem me ensine? Sobe para cá, me acompanhe na leitura e me ensine as escrituras. E ali houve um diálogo entre o servo do Senhor e aquele que ainda não tinha o conhecimento da palavra de Deus. E aconteceu que nós vamos ver agora a resposta no verso seguinte, lendo a Bíblia. Atos capítulo 8, 26 e 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Já dá para ter a resposta, né? Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Estudam e não compreendem ou entendem. Para entendê-la, alguém precisa o quê? Isso mesmo, ensinar. Opa, saltei uma. Segunda pergunta, já foi, agora a terceira. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Marque V para verdadeiro e F para falso. Isaías capítulo 28, verso 10 tem a resposta. Marque aí as lacunas. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Essa seria uma forma verdadeira ou falsa? Para compreender melhor a Bíblia, é preciso você estudar e comparando os textos? Segundo, segunda lacuna, buscar outras passagens que expliquem o assunto. Seria verdadeiro ou falso? Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. E aí? Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Verdadeiro ou falso? Vejamos o que a Bíblia diz. Você pode também já ler na sua Bíblia enquanto acompanha aqui. Está aí escrito, Isaías 28, verso 10, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Marque aí. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Verdadeiro. Não pegar textos isolados. Tem muitas religiões que, infelizmente, pegam um texto isolado e faz ali um sermão para a vida toda. Então, tá com a Bíblia na mão, seguindo um erro por mal compreensão. Uma má compreensão pode levar à ruína. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho muita sabedoria, já tenho muito estudo. Então não precisa oração. Vou compreender tudo. Será que é essa a forma correta? Falso. Devemos estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Foi isso que a Escritura Sagrada falou, né? Então, que benefício recebe o estudante das Escrituras? O que é que eu recebo? O que é que eu ganho em estudar a Bíblia? Eu vou ganhar alguma coisa em estudar a Bíblia? Geralmente nós temos esse tipo de pensamento, né? Queremos sempre alguma coisa em troca. Eu faço isso e eu ganho aquilo. Se eu estudar a Bíblia, o que é que eu vou ganhar? Ganho alguma coisa? Sim ou não? Leia João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39.
Através da Bíblia encontramos a vida. Que tipo de vida? E a Bíblia testifica de quem? Quem é o personagem principal da Bíblia Sagrada? Isaías 5,39 diz: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isaías 5,39. Através da Bíblia encontramos a vida. Que tipo de vida? Eterna. Ela testifica de quem? Quem é o personagem principal da Bíblia Sagrada? Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Quinta pergunta: que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Qual é o outro benefício que o ser humano recebe? Leia aí João, capítulo 16, versículo 13, e também o capítulo 8 de João, versículo 32. O Espírito Santo guia em toda a... E é a verdade que nos... Vejamos a resposta na Bíblia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Já dá para responder, né? Qual é o outro benefício prático que advém de examinar a Bíblia, que vem para aqueles que estudam a Bíblia? O Espírito Santo guia em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Nós vimos lá na Bíblia que foram 40 autores. E se levou 1.600 anos para toda a Bíblia estar concluída. Note que os escritores não viveram na época, muitos deles não viveram na época em que escreveram. Então, quando escreveram Gênesis, foi muitos, milhares de anos, centenas, talvez milhares de anos depois que escreveu Gênesis. O que acontece? Foi o Espírito Santo que ditou todas as palavras, todos os fatos, tudo o que aconteceu para o profeta escrever. Então, cada profeta, cada escritor da Bíblia escreveu guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é sagrada e é pura e verdadeira. É um livro que nunca foi destruído. Se fosse um livro comum, ela já teria sumido do mapa, mas é a palavra de Deus. Então aí, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Homens santos falaram da parte de Deus o quê? Movidos ou guiados, movidos e guiados, dá no mesmo, pelo quem? Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Verdadeiro ou falso? De acordo com 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Marque verdadeiro ou falso. Somente o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Somente o Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Vamos ver. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdadeiro ou falso? Somente o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Falso. Somente o Novo Testamento. Falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Verdadeiro.
Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Então, aquele que se submete à palavra de Deus tem a vida transformada, independente de quem ele seja ou de quem ela seja, de o quanto impuro possa parecer ou é de fato. Deus pode transformar. O Senhor disse que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Então, quanto mais a pessoa se sente miserável, pecador, mais ele mostra o seu amor em querer salvar essa pessoa. Oitava pergunta: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Há uma parte na Bíblia Sagrada que não foi escrita por autores humanos. Mas como assim? Se a leitura anterior disse que toda a Bíblia foi escrita, foi inspirada por Deus. E como existe essa pergunta dizendo que há uma parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos? Qual foi essa parte? Está em Êxodo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Qual foi a parte? Está aí, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não foi escrito por homens, não precisou inspirar, o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo na rocha os 10 mandamentos, nosso manual de vida, nossa norma de conduta. Quer estar em dias com Deus? Siga o que está lá em Êxodo 31, versículo, se eu não me engano, 31, versículo 4 em diante. Então ali você vai encontrar os 10 mandamentos do Senhor. 10 mandamentos. Que começa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da perdição. E ali começa: não terás os deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, e vai até o 10º mandamento. Êxodo 31, 18. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Há igreja por aí que diz que Deus deu autoridade para a igreja modificar as escrituras. E há pessoas que modificam a palavra de Deus, transformando, adaptando a sua religião, a fim de ganhar pessoas que não conhecem a Bíblia. Então está alguém autorizado a alterar a Bíblia, a modificar a palavra do Senhor? Vamos ver o que as Escrituras falam. Malaquias 3:6 e Apocalipse 22, versos 18 e 19. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Guarde essa palavra. Deus não muda. Se Deus não muda, sua palavra também não muda, não volta atrás, não volta. Ela não retorna. Então a palavra do Senhor permanece firme. O Senhor não muda, a sua palavra não muda. E agora vem uma sentença para aqueles que tentam e que modificam a palavra de Deus. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22, verso 18. Então, aqueles que acrescentam a palavra de Deus, vai ser acrescentado sobre ele as pragas no tempo do fim. De acordo com as Escrituras Sagradas, pragas ainda descerão, serão derramados sobre a terra. E aqueles que sustentarem a falsidade da palavra de Deus, falsificando a palavra de Deus, e se manterem ainda nessa prática, quando a porta da graça fechar e as pragas forem derramadas sobre a face da terra, esses vão sofrer as consequências dos seus próprios atos.
Ainda em Apocalipse 22, verso 19, diz: E se alguém tirar qualquer coisa das Escrituras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 19. Então, resumindo, não tem parte com Deus, não tem parte com vida eterna. Vai perecer, vai ser destruído no tempo do fim aqueles que não se arrependem de falsificarem a palavra do Senhor. Então, está alguém autorizado? Não. Ninguém está autorizado a modificar a palavra do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, 10ª pergunta: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João, capítulo 13, verso 17 e Tiago 1, 22. São chamados de bem se praticares os da Bíblia. Bem o quê? Os o quê? Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, 17. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Não adianta só ouvir. Eu conheci a verdade, mas não é para mim. Essa verdade aí é muito exigente. Eu vou continuar ainda onde eu estou, porque vou relevando. Deus sabe, Deus vai me entender. Será? Enganando-vos a vós mesmos. Então, muitos com essas palavras tentam se enganar. Muitos têm um momento para conhecer a palavra de Deus. Está no erro. Conhece a palavra de Deus, a consciência pesa, mas depois joga um pano por cima daquele conhecimento. Faz de conta, eu vou fazer de conta que eu nem ouvi isso. Então, naquele momento em diante, essa pessoa já não vai ser mais inocente diante do Senhor. Então, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo que a pessoa não conhecia. Mas quando conhece, há uma necessidade de colocar em prática. Ou seja, teve a oportunidade de conhecer a verdade e não praticar, o ensinamento vai servir para a própria condenação da pessoa. E aquele que diz bem assim: eu não quero conhecer mais a palavra de Deus para não ser cobrado tanto. Então já está fechando a porta para Deus, já está dizendo bem assim: eu não quero a salvação. Ou seja, o certo é examinar as Escrituras, como diz a Bíblia, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de Jesus. Então, quer conhecer a vida eterna? Quer participar das bem-aventuranças de Deus? Então, examine as Escrituras e vivencie essa palavra. Porque se tentar se enganar, fazendo de conta que não ouviu, ou se fazendo de despercebido ou despercebida, no dia do juízo final, Deus não vai ter você ou a pessoa que se faz de inocente, né, como uma pessoa que não teve oportunidade. Porque Deus dá oportunidade a todos de conhecer e praticar. Então, sede cumpridores da palavra. Conheceu? Na medida que você vai conhecendo, vai colocando em prática. Não deixe no canto escanteado só para o conhecimento. A palavra de Deus não é para mero conhecimento. É para conhecer e praticar. Não é para ser passiva. Eu sou uma pessoa passiva. É para ser uma pessoa ativa. A palavra de Deus tem que ser ativa em nossa vida. Completando aí, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? São chamados de quê? Bem-aventurados ou felizes, bem-aventurados. Se praticares o que da Bíblia? Isso mesmo, os ensinos da Bíblia. Então, são felizes aqueles que praticam os ensinos. Conheceu? Vai colocando em prática. Vai colocando a vida em ordem diante do Senhor. Vamos recapitular. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. E conhecereis a verdade vos
libertará. Muitos estudam e não, lembra do eunuco? E não entendem ou compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Coloque em prática esses ensinamentos. Estaremos disponíveis para também enviar um estudo bíblico para você e podendo também acompanhar e tirar algumas dúvidas. Vamos agora para o compromisso de fé. Você aceita o que foi lido na Bíblia Sagrada nesse primeiro estudo? Desde já o convido para estudar o segundo. Estarei logo postando também a segunda lição. Aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida, sim ou não? Aí vem, quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Fará todo o possível para colocar em prática seus ensinos em sua vida? Que Deus te abençoe e que todas as decisões tenham sido, sim, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. No próximo estudo, nós vamos estudar sobre a beleza da criação. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no próximo estudo, na próxima lição. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.